Olá, boa tarde. Vamos dar início a mais um videochat do Portal Infonet, eleições 2012. Dessa vez nós estamos aqui no estúdio para entrevistar o candidato à Prefeitura de Aracaju, Almeida Lima, pelo PPS, as jornalistas Cássia Santana, do Portal Infonet, e Kátia Santana, do Jornal da Cidade. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer. Vamos dar início, então, à nossa rodada de perguntas com a jornalista do Portal Infonet, Cássia Santana. Boa tarde a todos, boa tarde, candidato, boa tarde, Kátia. Boa tarde. Candidato, o que levou, vamos começar por essa pergunta polêmica que a gente viu na semana passada. O que levou o PPS a ingressar na Justiça, a buscar na Justiça e barrar a divulgação da pesquisa do Ibope? Apenas o exercício de um direito. O direito de estabelecer a legitimidade dos pleitos eleitorais diante do descumprimento da lei pelo Ibope, que, aliás, o próprio Ibope reconheceu que precisava juntar o plano amostral determinado pela Justiça. Ele cumpriu exatamente a determinação da Justiça Eleitoral porque não tinha cumprido a lei. Estranho, porque se trata de um dos maiores ou do maior instituto de pesquisas do país. E vir a Sergipe achar que isso aqui é quintal do sul do país é meio estranho, e achar que aqui não tem ninguém capaz para analisar a legislação e fazer cumprir a legislação. Apenas um desrespeito, que isso é comum ao Ibope. O videochat do Portal Infonet tem duração de 1 hora e você, internauta, já pode mandar suas dúvidas, seus questionamentos, as suas perguntas. Vamos à pergunta da jornalista Kátia Santana. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. Na verdade, ainda dentro dessa questão das pesquisas eleitorais, o senhor acredita que as pesquisas prejudicam quem está na rasteira, que é o seu caso? O senhor é um dos lanterninhas do processo, pelo menos é o que as pessoas têm mostrado até agora. A divulgação dessas pesquisas, mostrando o senhor lá atrás, gera prejuízo para a sua candidatura, uma vez que o eleitor, em tese, não vota em quem está perdendo? Eu pergunto o seguinte, aliás, aqui eu estou para responder, mas eu não gostaria de perder 1 hora para falar de pesquisas, com todo o respeito a vocês. Eu trago aqui, olha, um plano de governo. Vamos falar de plano, mas antes eu queria só ouvir essa resposta. O senhor acha que o eleitor prejudica o candidato que está na lanterninha, resultado de pesquisa que não lhe favorece? Olha, eu me oponho à pesquisa eleitoral desde quando cheguei ao Congresso Nacional em 2003. Não me preocupa essa nem aquela eleição. Me preocupa pesquisa eleitoral num país onde os institutos de pesquisa não agem com seriedade. O respeito à lei no nosso país é muito pequeno. Portanto, isso é evidente que não contribui com a democracia. A pergunta agora é do internauta Roberto. Ele gostaria de saber o que o senhor pretende fazer para melhorar o trânsito de Aracaju, caso seja eleito. Olha, o trânsito em Aracaju é preciso de gestão, gerenciamento. Eu sou candidato a prefeito de Aracaju para fazer Aracaju funcionar, inclusive nas ruas. Não funciona hoje porque não tem gestão hoje, como também não vem tendo gestão nesses últimos 16 anos. Procure saber se existe um engenheiro de trânsito na prefeitura de Aracaju e vão dizer que não. Aliás, se tiver um, não está na SMTT, porque tenho conhecimento que o que lá existia, a administração do PT e do PCdoB tiraram de lá. Ou seja, não fazem o gerenciamento da cidade. A cidade precisa de avenidas novas, reurbanização de avenidas. Eu não entendo por que em Aracaju não implantaram ainda as rotatórias de forma definitiva, eliminando semáforos. Eu não entendo por que em Aracaju não se construiu ainda as ciclovias para o trabalhador, como consta do nosso projeto. Você sair do bairro Santos Dumont, lá da Avenida Visconde de Maracaju, do terminal, naquela largura do canteiro central, e vir até o mercado, por sobre o canal, fazendo a cobertura do canal com ciclovias para o trabalhador. Eu não sei por que até esse momento não se criou 10.000 vagas de estacionamento no grande centro de Aracaju,
entre a Rua da Frente, a Pedro Calazans, Coelho Campos e Barão de Maruim? Pois isso é uma questão só de operacionalidade, de competência, de gestão. E veja, sem a prefeitura gastar recursos, porque pode ser estabelecido isso através de parcerias público-privadas. Ou seja, você tira os veículos que estão estacionados ao longo das ruas e você, nos empreendimentos imobiliários, em quadras inteiras, você pode estabelecer um piso no subsolo com 400 vagas de estacionamento. Você deixa o primeiro piso com as lojas, o piso térreo, e o primeiro piso você trabalha numa outra lâmina, mais 400 vagas de estacionamento. Quando você distribui isso em 10, 12 pontos, nesta área central a que eu me referi, todo o centro vai estar atendido. A mobilidade, você precisa dar canaletas expressas e exclusivas aos ônibus, ao transporte coletivo urbano, que precisa ter mais celeridade, sobretudo nesta faixa do centro de Aracaju, onde o trânsito é mais complicado. É evidente que quando você faz isso no grande centro, eliminando os estacionamentos no leito das ruas, você gera a oportunidade, e está no nosso projeto, de estabelecer um transporte alternativo via micro-ônibus com ar-condicionado para bairros do centro que precisam do transporte coletivo e que hoje não tem. A exemplo do São José, da 13, do Salgado Filho, do Grajeru, Cidades Funcionários, do próprio Conjuntos Motoristas, Suíça, Índio Palentim, bairros como o Amindas Garcês, o Paulo Barreto, a Suíça, o Cirurgia, que no passado já teve transporte coletivo, inclusive mediante Kombi, e hoje não tem nada. Ou seja, as pessoas estão obrigadas a ir para o centro comercial com o seu próprio veículo por falta de opção de alternativa. Soluções existem, o que precisa é gerenciamento, que não existe hoje na Prefeitura de Aracaju. Continuando em perguntas dos internautas, a Juliana Silva, ela questiona: o senhor acredita que o VLT é uma boa opção de transporte para o nosso trânsito? Olha, opção sim, para Aracaju não, porque nós não podemos vender ilusão. Ontem, aliás, hoje no programa de televisão do candidato Valadares Filho, ele vem com essa história de VLT. O pai dele, governador, Valadares Pai, há 20 anos, em 1987, ele disse que estava construindo como governador, e ele era o governador na época, o metrô de superfície, Aracaju Socorro. Ou seja, só mudou o nome, mas a mentira continua a mesma. O vender ilusão continua a mesma coisa. É evidente que a população está aí para analisar esse tipo de comportamento. Ou seja, veja que os Valadares são os mesmos, como faz o pai como o filho. Um mentiu há 20 anos e o outro vende ilusão agora. VLT, veículo leve sob trilhos. Nós temos dificuldade de implantar isso em Brasília, em São Paulo, nas grandes capitais, em Salvador, em Fortaleza. Não há recursos para isso. Querer implantar isso em Aracaju é vender ilusão, é querer engarrafar nuvem. Não se faz isso. Não se mente a esse nível para a população. É querer fazer o povo de besta. Porque está no momento eleitoral, aí chega aqui e diz: eu vou fazer o VLT. Seria bom eu chegar aqui e dizer: eu vou fazer 2. Aí o Fernandinho Beiramar vinha e dizia assim: eu vou fazer 25. Como se trata de programa de governo, as pessoas querem votar naquilo que representa o melhor plano de governo. Daqui a pouco quebra a cara porque está votando em Fernandinho Beiramar. Então é preciso que a população tome cuidado com isso. Muito cuidado com essa história de programa de governo, com essa história de vender ilusão, vender mentira. Está aí o exemplo do pai e do filho. O videochat do Portal Infonet recebe o candidato à Prefeitura de Aracaju, Almeida Lima. Agora vamos à pergunta da jornalista Cássia Santana. Candidato, como é que o senhor está acompanhando o plano diretor, as votações na Câmara de Vereadores? Professor, o senhor concorda com os parâmetros que foi aprovado agora pela Câmara Municipal com relação ao parcelamento do solo? Olha, eu acho que índice, de uso de parcelamento do solo. Eu acho que essa questão do parcelamento do solo em Aracaju ela é muito ruim, antiquada, e ela vem favorecer exatamente aqueles que são os grandes latifundiários urbanos de Aracaju, que são as incorporadoras, e que têm uma ingerência muito grande no poder legislativo e no poder executivo.
Eu acho que o momento é inadequado para a discussão exatamente de um projeto tão importante quanto esse. Isso é um projeto para o início de uma gestão, longe das eleições, longe dos comprometimentos, longe dos financiamentos de campanha. Portanto, eu discordo completamente. É por essa razão que nós temos hoje avenidas como a Silvio Teixeira, estreitas, porque foram as construtoras empreiteiras que fizeram, para atender aos seus interesses, para sobrar mais terreno para construir os espigões, espigões que não têm estacionamento em sua frente para os visitantes, em cujas calçadas não se respeita a largura de 2 metros, que é o mínimo, portanto, construções inclusive sem o afastamento de 5 metros. Tudo isso decorre de um plano diretor que foi feito, não é, para atender às grandes empreiteiras e grandes construtoras de Aracaju. Eu discordo completamente disso. Acho que Aracaju é uma cidade que precisa de um planejamento estratégico, urbanístico, decente, e não isso que estão querendo fazer com a nossa capital. A jornalista e colunista do Jornal da Cidade, Kátia Santana, pode fazer a sua pergunta. Candidato, em relação à saúde, que a gente tem visto, tem acompanhado no dia a dia, série de problemas apontados pela população, série de carências, tipo falta de profissional, falta de medicação básica, inclusive. O que é que, sendo eleito prefeito de Aracaju, você pretende fazer para melhorar esse quadro que está aí? Gente, Aracaju, Kátia, só precisa que chegue um prefeito para botar a cidade para funcionar. O que é que a saúde precisa? Então não tem prefeito na cidade, é isso? Não tem, mas ele não bota para funcionar. Prefeito tem, todos nós sabemos. Foi inclusive aquele que ganhou na última eleição, inclusive contra mim. E eu fui candidato a prefeito. Prefeito tem, mas não opera a cidade. Ele não bota a cidade para funcionar. Ficam com a história de construir isso, construir aquilo. Não precisa construir mais nada. As unidades que nós temos, até que se bote essas para funcionar, não precisa de mais nada. A prioridade é botar os postos de saúde para funcionar. Por exemplo, transformar 15 postos de saúde em 15 UPAs. Unidade de pronto atendimento 24 horas. O que a prefeitura precisa fazer é pegar as 2 UPAs que existem hoje. O da Zona Sul, Fernando Franco, o da Zona Norte, Dr. Piva, e transformá-los em hospitais. Que eles vieram com esse nome e o Ministério Público percebeu exatamente essa falta de respeito da atual gestão ao povo de Aracaju e mandou que rebaixasse. Por que razão? Porque lá não tinham as especialidades médicas que caracterizam a existência de um hospital. Então, o que é que nós temos que fazer? Pegar esses 2 prédios que já existem e dar a ele a estrutura de pessoal, de recursos humanos, de equipamentos, para botar para funcionar. E criar, nos diversos bairros de Aracaju, as UPAs, as unidades de pronto atendimento, para atender ao cidadão de lá, da Terradura, do Santa Maria, 24 horas. A doença não tem hora para chegar. Você sai da Terradura para vir cá para o Augusto Franco, meia-noite, sem transporte, sem um carro. Como é que o povo pobre vive dessa forma? Então, esta é a fórmula. Ora, você diz que não tem remédios, e não tem mesmo. Mas há o desperdício. Quantas e quantas toneladas a gente vê aí de medicamentos sendo incineradas? Será que já procuraram saber a data de compra daqueles medicamentos? Muitos nós temos denúncias que são comprados como ponta de estoque, quase que com validade vencida. Compra, e aí há exatamente a tramóia da corrupção, do desvio do dinheiro. É isso que a população de Aracaju precisa saber. E depois a população pobre não tem medicamento. Hoje, uma ambulância do SAMU, quando é acionada, chega ao destino meia hora, 40, 50 minutos depois. Mas isso pode antecipar para 3 minutos, 5 minutos. De que forma? Nós estamos aqui na Atalaia. Basta colocar a descentralização como regra. Você pega uma unidade dessa e coloca aqui, na rotatória do terminal da Atalaia, qualquer chamada aqui do bairro Atalaia, ou da Coroa do Meio, ou do Santa Teresa, essa unidade vai chegar em 3, 5 minutos.
Se você coloca uma unidade dessa lá na Praça Ulisses Guimarães, no Santos Dumont, ela vai chegar em 3 ou 5 minutos, uma chamada da Soledade, do Santa Madalena, do Alto do Santos Dumont, né, do Lamarão, da Pousada Verde. Pois bem, o que precisa, como eu disse, é botar a cidade para funcionar. É questão de gerenciamento. De competência, né? Não há gerenciamento porque não há competência. Não há gerenciamento porque não há competência. O que precisa é exatamente isso. Agora, o que precisa mais é a população de Aracaju se acordar. A saúde está assim por conta dos que estão e dos que estiveram. Quem está hoje dirigindo a saúde é Edivaldo Nogueira. Quem é o candidato dele? Valadares Filho. Vai mudar alguma coisa se ele ganhar? Quem cuida da saúde do Estado e Aracaju dentro dele, Estado? Marcelo Deda. Quem é o candidato de Marcelo Deda? Valadares Filho. Se Valadares Filho ganhar, vai mudar ou vai continuar? Pois bem, quem administrou a saúde 3 mandatos de governador e que era a mesma situação de hoje? João Alves Filho. Mas aí agora eu estou vendo muita gente, volta negão, porque é esse o slogan, inclusive, que ele gosta de usar. Volta negão para quê? Para a saúde voltar ao que era? Então veja, eu acho é que a população precisa se acordar. É isso que vocês querem? É isso que Aracaju merece? Tira a paixão de lado, gente. É preciso ter um pouco de consciência. É preciso se acordar para essa realidade. A saúde está como se encontra hoje. Deve-se isso a quê? Isso foi de ontem? Ou isso vem de 30 anos, desde o primeiro mandato de João Alves? Depois Valadares? Você que me vê nesse instante, no governo Valadares, a saúde esteve parada em greve 10 meses e 17 dias. E Valadares? Esse mesmo que prometeu metrô de superfície e vem o filho agora e promete veículo leve sobre trilhos para vender ilusão? Se é isso que Aracaju deseja, sintam-se à vontade. Eu espero que não seja isso. Videochat do Portal Infonet, eleições 2012, traz hoje o candidato à Prefeitura de Aracaju, Almeida Lima, pelo PPS. No estúdio nós temos aqui a jornalista do Portal Infonet, Cássia Santana, e a jornalista e colunista do Jornal da Cidade, Kátia Santana. Vamos agora à pergunta dos internautas. Paulo Hollenberg, quais os planos que o senhor tem para a zona de expansão? A primeira coisa que nós temos, Paulo, para a zona de expansão é pegar o freio de mão do carro e puxar. Isso significa frear, brecar, mandando para a Câmara de Vereadores um projeto de lei suspendendo qualquer autorização de novas construções ou liberação de loteamentos e condomínios por um prazo de 4 meses. Em 4 meses, nós pretendemos fazer um planejamento urbanístico, estratégico de toda a zona de expansão. Se nós desejarmos, está aqui no meu plano, fazer hoje uma avenida paralela a Melício Machado e paralela à rodovia Sarney, eu vou esbarrar lá na frente com um condomínio. E aí? Sabe por quê? Porque não fizeram o planejamento. Porque estão construindo aí, ó. E é isso que eu não quero. Então, qual é a fórmula correta? Você mandar uma lei, suspender toda essa atividade nova, não liberar por um período de 3 ou 4 meses, nesse período fazer o planejamento estratégico, urbanístico, e a partir daí você começa a liberar as obras e os loteamentos e condomínios dentro de um partido urbanístico já devidamente elaborado. Olha, aqui vai ser uma avenida, aqui vai ser uma outra avenida, ali é uma praça, acolá vai ser uma escola, ali vai ser um posto de saúde, vamos ter uma rua transversal aqui. Nada. Faltou esse planejamento? Claro que falta esse planejamento. Esse planejamento já deveria ter sido feito e não é essa coisa assim, sabe, desleixada que vive a capital, né? Cada um chega, faz uma puxadinha e vira essa balbúrdia que nós estamos vendo e os problemas gravíssimos sendo acumulados. Pergunta de Márcio Araújo. Almeida, quando o senhor foi prefeito, deixou de recolher as contribuições ao IPES
e perdemos o direito ao plano de saúde. Agora o atual prefeito conseguiu retomar o nosso plano. Se o senhor foi eleito, qual a sua ideia com relação ao plano de saúde existente para o servidor público? Em primeiro lugar, que ele está desinformado. Desinformado, mal informado ou mal intencionado. Um dos três. Eu não deixei nenhuma contribuição do IPS sem recolher. Servidor da prefeitura comigo teve IPS até o último dia. Quem cortou o IPS foram as administrações seguintes. Portanto, eu acho que é preciso que você se informe primeiro, né, e não venha fazer uma pergunta com uma premissa falsa. A premissa que você coloca aí é falsa. Olha, se é uma coisa que eu tenho muita tranquilidade de falar, é para com o servidor da prefeitura de Aracaju. Por onde eu ando, o reconhecimento é total por tudo quanto eu fiz. Wellington Nogueira Amarante, o senhor não se sente constrangido de ter feito a defesa tão incisiva do ex-senador Relan Calheiros e de ter sido alvo de tantas críticas no seu estado? Não acha que esse episódio prejudicou a sua imagem e credibilidade junto ao povo sergipano? Não, a minha credibilidade continua a mesma, porque a defesa, o voto que eu dei, foi um voto vitorioso, igual ao voto da senadora Maria do Carmo e igual ao voto do senador Antônio Carlos Valadares. Eu estaria aqui constrangido se eu estivesse com um parente meu, secretários meus, algemados pela Operação Navalha. E essas pessoas não pertencem nem ao meu grupo de assessores, nem aos governos do qual eu participei. Isto pertence ao grupo do candidato a prefeito João Alves Filho. Eu nunca cometi crime nenhum, nunca fui processado por nada neste mundo decorrente da vida pública administrativa. Eu tenho a ficha limpa. Por que eu estaria aqui constrangido? Se a minha ficha é limpa, se eu tenho biografia, o que muitos têm é ficha criminal. Eu não. Eu tenho biografia. Eu tenho uma história digna. Fui executivo, estou senador e deputado federal há 9 anos e meio, criticando a corrupção do governo do PT. Inclusive, este processo que o Supremo Tribunal Federal hoje julga, o do Mensalão, começou com uma denúncia que eu fiz 1 ano antes, quando parlamentar nenhum tinha coragem de fazer. Ali, naquele instante, eu dei um exemplo que estava defendendo o Brasil e o brasileiro. Continua a nossa rodada de perguntas com a jornalista do Portal Infonet, Cássia Santana. Candidato, como é que o senhor pretende conduzir as licitações já deixadas pelo atual prefeito Edivaldo Nogueira, exemplo da licitação do transporte coletivo? Olha, tudo que for legal terá continuidade. Eu acho que o único equívoco aí dessa licitação é porque eles tiveram 12 anos e politicamente eles deviam ter iniciado lá. Mas o fato de estar iniciando agora, na minha avaliação, ele está no mandato e tem todo o direito de fazer. Faço a crítica apenas política, porque deviam ter feito lá atrás. Crítica essa, por exemplo, que o João Alves não tem o direito de fazer, porque passou também 12 anos como governador e não fez nenhuma licitação do transporte coletivo intermunicipal. Agora, se tiver algum problema de ordem jurídica, claro que eleito prefeito eu vou modificar. Não havendo nenhum problema, claro que eu vou dar continuidade. Cátia Santana, do Jornal da Cidade. Retomando a questão da zona de expansão, hoje há um imbróglio jurídico para se discutir a quem pertence àquela região. São Cristóvão, Aracaju, a última decisão é que aquela região, Mosqueiro, Roubal e adjacências pertencem a São Cristóvão. Sendo eleito prefeito de Aracaju, você pretende retomar essa discussão e tentar restabelecer essa área para Aracaju? Essa discussão quem criou foi Zé Carlos Machado, o candidato a vice-prefeito de João Alves, que quer ser prefeito de Aracaju e trabalhando contra os interesses do povo de Aracaju. João Alves e Carlos Machado é que não quer essa região de expansão como Aracaju. Porque exatamente eles têm glebas ali, terrenos, e não querem pagar IPTU Aracaju. Eu tenho um processo de Zé Carlos Machado, que ele entrou na justiça aqui em Aracaju para não pagar o IPTU daquela área, o que é uma vergonha. Aliás, essa história de Zé Carlos Machado se contrapor a pagar imposto à Prefeitura de Aracaju, isso não é de agora não, isso vem da minha época lá de prefeito.
Respondendo, você restabelece, sendo eleito prefeito, restabelece essa área para Aracaju? Vai mudar por isso? Olha, essa área Aracaju não vai perder. Isso eu tenho plena convicção que o Supremo Tribunal Federal vai decidir nesse sentido. A mesma coisa diziam em relação ao bairro Santa Maria da Terradura, quando eu era prefeito, que inventaram isso. Eu fui lá e construí a escola lá onde Gama, ou seja, reabri o posto do Dr. Oswaldo Leite, ampliei, botei para funcionar, ou seja, estabeleci a coleta domiciliar de lixo e por aí foi. Ou seja, Aracaju, os limites de Aracaju são esses. Até do ponto de vista geográfico, não é, dos acidentes geográficos, que é ali exatamente o que o rio Vaza Barris e todo o canal do Vaza Barris, né, do Santa Maria, que chega até ao Santa Maria, a Terradura, não é? Quase que numa ligação com o rio Poxim. Aí sim é que uma administração lá no futuro, para estabelecer até um anel fluvial, né, de transporte fluvial, poderia fazer essa ligação entre o rio Poxim, né, nessa interligação com o Santa Maria, o canal Santa Maria, para sair lá no Mosqueiro, para sair no Vaza Barris, né, e você ter exatamente aí Aracaju como se fosse uma ilha marítima, fluvial. Você, internauta, pode continuar mandando a sua pergunta ao candidato à Prefeitura de Aracaju, Almeida Lima, pelo PPS. Agora vamos à rodada de perguntas dos internautas. José, como resolver o problema do lixo de Aracaju, de Sergipe em geral? O senhor pensa que o uso do lixo para gerar energia em conjunto com a reciclagem seria uma alternativa? Qual município possui a melhor localização para o aterro sanitário? Olha, aterro sanitário, localização nenhuma. Nós não temos que conviver com aterro sanitário. Lixo, na nossa gestão, não vai ser tratado como lixo. Lixo, para nós, será a solução. É claro que nós iremos implantar isso paulatinamente. Primeiro, estabelecendo a coleta seletiva, ou seja, para o reaproveitamento daquilo que é matéria-prima para ser reciclada. E a matéria orgânica, nós temos que construir exatamente uma usina de energia, onde o resíduo final, vamos chamar assim, de cinzas, hipótese, aquilo ali vai ser trabalhado como elemento para a argamassa, para a construção. Ou seja, do lixo não pode sobrar nada. O lixo é energia da matéria orgânica, aquilo como fuligem, porque essa queima, ela se processa de forma hermética, de forma fechada, ou seja, e aquilo que fica como resíduo, não é, fuligem, cinzas, isso é produto, matéria-prima para a argamassa, para a construção civil. E isso deverá ser utilizado. E todo o restante vai para a reciclagem. E isso se faz, digamos, na Europa, nos Estados Unidos e em algumas poucas cidades do Brasil. Aracaju tem todas as condições de fazer isso e não digamos assim, destruir o meio ambiente em outro local. Já tivemos aqui a Soledade e agora a Terradura, o Santa Maria. Nós não vamos ter que escolher uma outra área para fazer a mesma coisa. A degradação do meio ambiente. A pergunta agora é do internauta Walter. Boa tarde. Por que o candidato não participou hoje da propaganda eleitoral na TV? O que o senhor pensa em fazer como prefeito para reduzir os índices de violência em Aracaju? Pense em alguma parceria com o governo estadual? Olha, a não participação na televisão hoje, a campanha tem poucos recursos. Nós temos dificuldades de ordem financeira, de equipe, de produção, e o programa foi apresentado, me parece que em cima da hora ou logo depois, exatamente pelas deficiências de ordem financeira. O nosso orçamento é de 2 milhões de reais, o orçamento do adversário João Alves é de 12 milhões de reais. Enquanto eu tenho 5 ou 6 numa produção de um programa, a informação que eu recebi outro dia de um aliado João Alves é que ele tinha contratado 80, né, na Bahia, e estava fazendo uma forma para diminuir para 60. Então, resulta disso. Mas à noite o programa estará na televisão e todos estarão vendo. Quanto à segurança pública, nós criaremos uma Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania. Aracaju, por exemplo, encontra-se pessimamente iluminada e a iluminação pública com recursos, inclusive do ProLuz, são recursos federais,
existe um fundo aí com 10 ou 12 bilhões e que a Prefeitura de Aracaju deveria ter Proluz não, Reluz, e teria condições de ter ido buscar e não foi. Para quê? Para, iluminando com eficiência a cidade, diminuir os índices de criminalidade. Mas nós estaremos num projeto de renascimento do centro de Aracaju, trabalhando exatamente num shopping a céu aberto, ao ar livre, trabalhando também a implantação de câmeras, mas câmeras com, digamos, o acompanhamento permanente, de dia e de noite, através de circuitos internos de acompanhamento em telas de televisão, com comunicação permanente, com a vigilância que está lá embaixo, com a polícia, claro que fazendo entendimentos, alianças e convênios com o governo do Estado e com a segurança pública do Estado. Não esqueça que foi na nossa gestão como prefeito que nós implantamos efetivamente, na prática, a Guarda Municipal. São muitas as perguntas dos internautas e a gente vai continuar com a rodada aqui com Eliane. Em Aracaju existe apenas um asilo público para idosos e recentemente foi inaugurada uma casa lar para idoso. O que você fará em relação a isso com tanto idoso em situação de rua aqui em Aracaju? Olha, nós iremos estabelecer na Secretaria de Ação Social uma colaboração permanente com essas casas que prestam assistência, que são filantrópicas. A exemplo do que eu fiz como senador. Como senador, eu fiz uma liberação de 3.400.000 reais para aproximadamente 15 entidades filantrópicas de Aracaju. Entre elas o SAMI, o Asilo Rio Branco, Servos e Servas da Santíssima Trindade, a Vosos, a PAI, a PADA. Sabe o que foi que fez o governo Marcelo Deda? Com a sua Secretaria de Ação Social, cuja secretária é a atual candidata a vice-prefeita com Valadares Filho, não deu a contrapartida de 10% e os recursos retornaram. Em prejuízo de toda essa comunidade que precisa da assistência do poder público. Quando prefeito lá atrás eu já fiz isso, essas parcerias. E vamos fazer essas parcerias exatamente buscando a força que essas entidades não governamentais sérias têm para trabalhar. Eu não vou buscar a Eunice Weaver, não é? Que corrompeu, que gastou dinheiro público, que o Tribunal de Contas tem mostrado isso. Isso eu não vou fazer. Agora, a PAI, a PADA, Servos e Servas da Santíssima Trindade, a que é administrada pelo Padre Peixoto, salvo engano, amigos de Santo Antônio, ou seja, que agrega crianças menores em situação de risco. Tudo isso eu vou fazer, porque isso eu já venho fazendo. Isso eu fiz quando prefeito e tentei fazer agora como senador. Liberamos 3.400.000 e o governador, com quem eu conversei diretamente para intervir na Secretaria de Inclusão Social do Estado, e não houve solução e o dinheiro voltou. Já passamos de meia hora do videochat do Portal Infonet, eleições 2012, com o candidato à Prefeitura de Aracaju, Almeida Lima. Agora vamos à pergunta dos nossos convidados. Cássia Santana. Candidato, o senhor já deu uma diretriz aí, falou sobre saúde e tal. Quais são as suas prioridades, caso seja eleito prefeito de Aracaju? Bom, a prioridade é botar a prefeitura para funcionar. Não esqueçam que quando eu fui prefeito em 94, 95, 96... a prefeitura era tida como ingovernável. É preciso que as pessoas se recordem e reconheçam, que façam justiça. Nós ali estabelecemos um divisor de águas, antes da nossa gestão e depois da nossa gestão. O comércio não acreditava na prefeitura de Aracaju. Não vendia nem com o documento previamente empenhado. Nós restabelecemos a autonomia da prefeitura. É claro que essa questão da saúde pública é emergencial. Colocar o trânsito para funcionar 3, 4 meses, com toda certeza, Aracaju vai sentir a diferença disso. Conosco, na prefeitura, eu não tenho a menor dúvida. Mas isso nós fizemos lá atrás, sem a ajuda do governo do Estado nem do governo federal. Inúmeras intervenções pequenas. Não precisa construir elefantes brancos. Chega, basta. Mas pequenas intervenções, nós resolveremos esse problema. Ou seja, nós temos problemas gravíssimos de meio ambiente. O que foi que João Alves disse nos seus governos anteriores e no primeiro de governador? Que estaria concluindo em 86
o esgotamento sanitário de Aracaju. Por que é que a 13 de julho, aquele canal e aquela praia fede e ofende? Por que é que a gente chega no bairro Santa Maria e os canais, os esgotos de lá fedem e ofendem? Citei dois, um da Zona Sul e um da periferia. Mas isso acontece em Aracaju toda. Por que razão? Porque João Alves gastou o dinheiro do povo de Aracaju no esgoto sanitário sem tratamento. Um crime ecológico. Ele pega os dejetos humanos e leva pela tubulação para os canais, dos canais para as praias, para os rios. Nós perdemos 2 quilômetros de praias ali na 13 de julho. Como era o nome daquela praia? Formosa. Ali seria hoje a nossa Copacabana, a nossa praia de Boa Viagem, dentro de Aracaju. Mas aquela poluição, e aquela poluição decorre de quê? Decorre exatamente dos dejetos humanos que são carreados para ali. Nós temos fotografias onde exatamente aquela região nunca teve mangue. No final da década de 60, 70, está aqui uma fotografia, se tiver condições, ora, na época do canal, esta fotografia daqui, ó, na época da administração Viana, e aí ele já tinha feito exatamente o calçadão, você não está vendo mangue aí, isso aí era uma praia. Ou seja, o processo de degradação não tinha nem começado ainda. Pois bem, o que é que eu pretendo fazer nesta área? Eliminar a causa. A prefeitura tem que rever e reaver a concessão de água e esgoto, porque é um serviço do município, puxar para a prefeitura de Aracaju de volta, cancelar essa concessão da DESO, administrar isso, estabelecer o tratamento do esgoto sanitário, eliminada a causa. Nós vamos trabalhar junto ao governo do estado para, no percurso do Rio Sergipe, fora dos limites de Aracaju, no leito do rio Vaza Barris e no Poxim, fora dos limites de Aracaju, colocando a sociedade aracajuana para pressionar legitimamente o governo do estado, reivindicar, solicitar, para que ele elimine a causa da poluição nos outros municípios. Feito isso, para apressar a retomada daquela área como área de lazer belíssima, nós vamos fazer a dragagem para eliminar, tirar dali os pneus de carro, o plástico do refrigerante PET, enfim, aquela lama, tudo aquilo ali, para voltar ao que era. Nós vamos ter condições de recompor? Vamos. Em quantos anos? Em 20? Basta que se elimine a causa. É preciso eliminar a causa. Quantos e quantos rios na Europa e aqui no Brasil foram recuperados? O Tamisa, por exemplo, é um deles. Quantos e quantos por aí afora? Basta que se elimine a causa. É isso que nós queremos fazer. Mas o candidato João fez tudo em Aracaju, o João faz tudo, e ontem, no programa de hoje, ele mostrou que fez muita coisa. Fez. Entre as obras que ele fez, foi essa do esgoto sanitário, que detona Aracaju por completo. Vocês conhecem essa? Ô, Cássia Santana, você sabia que a coroa do meio era assim? Essa primeira foto aqui, ó, 5 milhões. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar aqui a ela. A primeira, o verde, quando ele agrediu, quando tinha terminado, como ficou e como é hoje. Isso aqui, João destruiu 5 milhões de metros quadrados de verde em Aracaju, de mangue e de vegetação de área de restinga. Aquilo ali, ele disse que era para urbanizar e iria dar a Aracaju 4 quilômetros de praia. A praia está aqui, a praia já existia. Veja a praia que ele deu, essa daqui. Veja a praia que ele deixou, essa daqui. É pedra pura. Se você chega, por exemplo, na Orla, o projeto Orla, é bonito. É bonito. Mas o que é que João tem contra o mar?
Por que é que ele gosta de destruir a natureza? Olha aqui, essa foto aqui embaixo, olha, essa daqui de baixo, isso aqui é da orla, sendo destruída. E os quase 2 quilômetros da Sarney, que ele fez a Sarney sem duplicação e ela está sendo retomada pelo dono, que é o mar. É isso que Aracaju quer? Tem hora que eu fico a me perguntar, a questionar, e a questionar você, amigo, que está aí nos vendo, nos ouvindo, a você, amiga. É isso que você deseja para Aracaju? Tem hora que eu fico... Esse seu projeto de revitalização do Rio Tal, um mandato de 4 anos é suficiente para a realização, para a execução desse projeto? Não. O que precisa é que um prefeito chegue e estabeleça, digamos, os procedimentos iniciais de estudo, de projetos, de buscar recursos lá fora, escandalizar o mundo em relação ao que fizeram aqui, precisando de recursos do exterior e do governo do estado e do governo federal. Isso aqui é uma obra para 4, 6, 8, 10 anos. Ora, começando por onde? Subindo o primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau? Fazer o tratamento do esgoto. Se você mora ali na 13 de julho ou em outro bairro qualquer, né, você sai de casa com a colônia Alfazema, pode sair também com Chanel. Agora, quando bota o pé do lado de fora, qual é o perfume que você vai sentir nas narinas? Os dejetos humanos. Isto é qualidade de vida? É isso que a população quer para si, para a nossa cidade? Gente, isso acontece no Santa Maria da Terra Dura, lá na Soledade, no Santos Dumont, mas acontece na Praia 13 de Julho. Isto acontece ali no Shopping Jardins, com os canais abertos, com os dejetos humanos ali, correndo a céu aberto. É essa a qualidade de vida? E isso, gente, foi decorrência de quê? Da natureza? De um tsunami? Não, o tsunami foi João Alves. Pior do que os tsunamis da natureza e do Oriente. Porque esse tsunami de João Alves, que destruiu a Coroa do Meio, os efeitos e consequências nós estamos sentindo ainda hoje. Na Atalaia, lá no final na Sarney, destruiu a Atalaia Nova. Quantas e quantas casas foram destruídas na Atalaia Nova? Por conta de quê? Por conta desta megalomania. E a população ainda continua a querer isso? Tem hora que eu fico a me questionar. Bom, mas o cidadão é autônomo, soberano, do dia 7 de outubro, decide do jeito que deseja ver a sua cidade sendo administrada 4 anos depois. Kátia Santana. Então, a gente vendo aqui a sua exposição, a gente fica a perguntar, você foi candidato em 2006. Última eleição para o prefeito, 2008. E foi derrotado. Sim. Certamente, as pessoas lembram dessa sua exposição de fatos, né, de problemas e soluções para as questões de Aracaju. E, de novo, você retoma, você volta como candidato, com as mesmas colocações ou com colocações mais incisivas. O que tem faltado? O povo não tem entendido ou, permita-me a ousadia de dizer... Fica à vontade. Essa sua, perdão da palavra, petulância irrita o eleitorado e não lhe responde positivamente? Eu pergunto, Lula foi candidato a presidente quantas vezes? Um bocado. Pois é, mais do que eu, a prefeita de Aracaju. O que irritava era aquela barba? Sei. Na época, quem sabe, poderia ser até a barba. Hoje o que irrita é a corrupção que teve no governo dele. Eu tenho um passado limpo, mas a população está aí para julgar. Se prefere um candidato com mãos limpas, que nunca respondeu a um processo, até porque isso não é concurso de beleza, de jeito, de rir, de abraçar, de piscar o olho, não é. Isto é uma eleição para escolher uma gestão para Aracaju. François Mitterrand, na França, foi candidato pela 4ª vez. Evidentemente que os defeitos podem estar no candidato, sobretudo, ou naqueles que estão votando, ou de um lado ou do outro. Ou eu não estou sabendo passar a minha mensagem,
Embora exemplos eu tenho dado. Exemplos eu tenho dado. Eu tenho visto aí um cidadão que é governador, Marcelo Deda, que quando prefeito, a sua gestão superfaturou a obra da Avenida São Paulo e o Tribunal de Contas da União o condenou. E ele cumpriu a pena de multa, tirando dinheiro do bolso dele para pagar ao Tribunal de Contas da União. O que eu estou vendo aí é João Alves sendo processado por improbidade administrativa, não apenas na Operação Navalha, na qual muitos foram algemados e presos, mas no processo do Ministério Público Estadual, das consultorias FUBRAS, amplamente divulgado pela imprensa de Sergipe. Mas a população está para analisar. Ou seja, eu me coloco como alternativa. Eu já perdi a eleição, mas também já ganhei. Eu sou deputado federal hoje. Eu fui senador. Eu já fui deputado estadual em 2 mandatos. Um era primeiro suplente, assumi, no outro eu ganhei a eleição. Prefeito. E como vice-prefeito, depois assumi a prefeitura. Marcelo Deda, quantas eleições perdeu para prefeito? 3. Albano Franco já perdeu? Perdeu agora. E João Alves já perdeu quantas para governador? Perdeu as últimas 2 para governador. E quem nunca perdeu eleição em Sergipe? E o perder eleição é algum demérito? Não tô é um dizendo direito isso. que a população tem. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo se a sua mensagem está chegando, se a população está absorvendo bem isso. Tá? Ela entende. Onde está o erro? Onde é que está o erro? É o eleitor que não sabe votar, você que colocou aí, se eu não sei me expressar enquanto candidato, ou se o eleitor não está entendendo bem essa minha postura. Olha, há um erro. Posso até admitir que esse erro de comunicação seja meu, mas é preciso que se diga que eu sou um exemplo vivo. Eu já fui prefeito de Aracaju. Por exemplo, eu tratei o transporte coletivo de Aracaju de forma correta para a população. Tanto que os empresários hoje não me apoiam. Por quê? Porque não gostaram. Os empresários... Mas a população gostou. Grande parte da população, grande parte dos líderes políticos também não me apoiam. Não, aí eu prefiro até que não me apoie. Por quê? Ah, por favor. Limpinho as minhas mãos. Eu prefiro que não me apoie. Até porque aqueles que têm projetos que não condiz com o meu pensamento, eu prefiro deixar de fora. Agora, eu sou um exemplo vivo. Gente, eu fui prefeito de Aracaju. Até os adversários reconhecem que eu fiz uma boa gestão. Isso é reconhecido pelos adversários. Eu não estou aqui para um concurso de mister, de beleza. Não. Eu estou aqui me colocando meu nome para ser prefeito de Aracaju. Se eu fui prefeito, saí de lá sem nenhum processo. Nem eu, nem nenhum secretário meu. Eu sou um exemplo vivo. Essa comunicação está sendo feita. A população compreende isso. Agora, se vocês vão colocar paixão, sabe, nesse processo eleitoral, nós estamos aí para ver, aguardar o resultado e a população sentir. Olha aí, vocês não já sentiram 12 anos de PT? Gostaram? Até onde me consta, não gostaram. Muito ruim. Não já experimentaram o João Alves? A saúde com o João funcionava? O hospital João Alves chegou a ser fechado? Funcionário público só vivia em greve? Eu fui prefeito, não enfrentei nenhuma greve. Será que foi pela cor dos meus olhos? Não, até porque é comum, um castanho comum. Não foi pela cor dos meus olhos. É pelo comportamento que eu tive junto ao servidor, pelo diálogo que eu estabelecia. Valadares só vivia em greve. João a mesma coisa. Deda idem. Edivaldo também. E o defeito da comunicação? Eu sou uma experiência viva. Portanto, eu espero que o cidadão aracajuano se conscientize disso. Se eu conseguir fazer em 2 anos e 9 meses, sem a participação do governo federal e do governo do estado, em situação completamente adversa à de hoje. Ora, o meu orçamento na época, já no plano real, o maior orçamento, chegou exatamente a 110 milhões. 110 milhões por ano. 110 milhões a prefeitura tem, agora é por mês.
por mês. E de lá para cá, quantas escolas foram construídas? Porque eu, quando prefeito, construí 6 escolas. Deda não construiu nenhuma. E Edivaldo construiu quantas? Então, não aumentou o universo de despesas. Aumentou foi de receita. Eu recebia 145 mil reais do SUS, que não era municipalizado. Hoje é mais de 30 milhões. Só para uma ambulância, a manutenção de uma ambulância, são 25 mil reais por mês. 25 mil reais por mês. O Sinforme, a semana passada, retrasada, mostrou na primeira página o cemitério de ambulâncias em Aracaju. E 25 mil por mês para a manutenção de ambulância. Estão fazendo o que com esse dinheiro? E aí a população ainda fica com essa história de, sabe, do candidato de Deda, o candidato de Edivaldo, ou com Volta Negão. E, confesso, eu não estou entendendo. Eu achava que eles deviam perder, sabe, de zero. Porque pela história que eles têm, ruim, em Aracaju e em Sergipe, esse deveria ser o comportamento do povo de Aracaju. Você está dizendo que o eleitor não sabe votar, é isso? Não, eu espero que o eleitor tenha consciência. Eu vou ver e aguardar o resultado final. Mas o que eu estou a dizer aqui é mentira? Eu já respondi a algum processo? Eu deixei servidor da prefeitura, professor, recebendo menos do que o do Estado? Ou eu deixei professor do município recebendo muito mais do que o do Estado? Isso que eu estou falando é mentira? Eu respondi processo? O que eu disse de João Alves aqui é mentira? Não, essa é a realidade. Ora, a partir daí é só fazer o julgamento. Eleições 2012, nós estamos chegando ao final do videochat do Portal Infonet. Faltam apenas pouco menos que 10 minutos. A gente tem várias perguntas aqui dos internautas. Até peço, candidato, que o senhor seja sucinto agora nas próximas respostas. Okay. Tem uma pergunta do Fredson. Ele parabeniza aqui a série de entrevistas do Portal Infonet. Ele gostaria de saber se o candidato Almeida Lima pretende cumprir a lei de responsabilidade fiscal e a licitação do transporte público de Aracaju. Olha, se a licitação for correta do ponto de vista legal, claro que eu vou cumprir. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei que está abaixo da Constituição. Quando eu fui prefeito, eu cumpri a Constituição. Por que eu não cumpriria a lei de responsabilidade fiscal? Pergunta do Marceliva Santos. O que o senhor pretende fazer com a educação aqui na nossa capital? Olha, resgatar o ensino público municipal. Hoje, o ensino privado é o ensino superior ao público. No passado, a escola pública era que realmente tinha qualidade e hoje não tem, perdeu. E nós precisamos resgatar isso aí, trabalhando exatamente junto com a educação, junto com os professores, uma proposta pedagógica moderna e incentivando, né, ao magistério a estabelecer processos de avaliação permanente, enfim, de melhoria da qualidade do ensino, o equipamento das escolas. Hoje nós temos escolas no município fechadas em reforma. Chega no final do ano, início do ano, de período de férias escolares, não se fez licitação lá em agosto, setembro, para quando chegar em dezembro começar a reforma. Tudo, uma grande parte delas fechadas, exatamente porque fazendo reforma. E isso é uma estupidez. Nós temos uma proposta grandiosa para a educação. Edson Carvalho, quais são os seus planos para a juventude? Olha, a juventude nós temos aqui, por exemplo, 2 aspectos extremamente importantes, que é um plano voltado para o esporte, um plano voltado para a cultura, né, onde nós estabeleceremos centros de cultura e arte nos bairros de Aracaju, exatamente para incrementar, através das oficinas de arte, todo esse aprendizado das nossas manifestações culturais e de artes, promovendo festivais nos bairros de forma preparatória para um mês inteiro durante o ano do grande Festival de Cultura e Artes de Aracaju. E quem sabe até construindo naquela área das imediações do mercado, aqui apenas uma foto de um projeto que foi aplicado em Ourinho, São Paulo, mas de um grande anfiteatro, um teatro de arena,
exatamente naquela região do centro de Aracaju, para os grandes eventos culturais, artísticos. Agora, acima de tudo, estabelecendo esse aprendizado de forma a caracterizar a nossa cultura e criar este elo, digamos, de uma personalidade da nossa sergipanidade, ou seja, trabalhar nesse sentido. Por outro lado, você criar os centros esportivos nos bairros, as escolinhas de futebol, de atletismo, enfim, das diversas modalidades, para incrementar, né, essa atividade junto à juventude. Não por acaso, como senador, eu consegui recursos em Brasília para 16 praças da juventude em Sergipe. Uma delas para Aracaju, Barra dos Coqueiros, Socorro, e uma também para a cidade do meu concorrente, Simão Dias, que eu acho que até para lá, para Simão Dias, ele levou menos recursos do que eu. Pergunta da internauta. Porque para Aracaju ele não trouxe nada. Isso ficou muito claro no debate último da Rádio Cultura. Cláudia Costa. Deputado Almeida Lima, o senhor acredita que a participação popular e coletiva é remédio eficiente para combater os abusos, a prática absolutista, o desmando administrativo e o combate à corrupção? Suficiente não, mas extremamente importante e indispensável. É preciso que a participação popular esteja muito ativa e cobre, digamos, do establishment, que aí está do Ministério Público, da própria polícia, do Executivo, do Judiciário, uma atuação mais marcante, mais efetiva para coibir esses abusos. Abusos da corrupção que tem se caracterizado como um cancro na sociedade brasileira. As crianças que morrem por conta hoje de quê? Desnutrição, falta de tratamento nos postos de saúde, do pré-natal. E isso é por conta de quê? Por conta do dinheiro da saúde que é roubado neste país. E evidentemente que os movimentos sociais populares precisam intensificar essa luta, exigindo de forma mais efetiva que se faça a punição desses responsáveis pelo desvio do dinheiro público. Faltando 4 minutos para o encerramento do videochat, vamos à pergunta final das nossas convidadas, Cássia Santana. Aracaju tem uma tradição de se resolver eleição em primeiro turno. Né? As duas últimas eleições foram resolvidas em primeiro turno, pelo menos. O senhor acredita que essa eleição terá esse mesmo perfil ou o senhor acredita num segundo turno? Olha, eu confesso, viu, não vou estabelecer, Cássia, nenhum prognóstico, porque eu não estou vendo muita definição do eleitorado de Aracaju. Eu tenho visto aí um número excessivamente alto de indecisos e de votos nulos nesse momento. Estou sentindo uma eleição muito fria e, nesse momento, o eleitor está recolhido, avaliando, pensando, para depois se manifestar. Portanto, é meio complexo, difícil para mim estabelecer uma definição desse sentido. No entanto, tem candidato aí que acha que já ganhou, que não precisa do apoio de ninguém mais, do voto de ninguém. E eu estou aqui a me referir exatamente ao candidato João Alves, que diz que já ganhou e não precisa de mais nada, já está preocupado agora com a eleição para governador. Porque todo mundo sabe que votar em João Alves para prefeito é eleger Zé Carlos Machado para prefeito de Aracaju, porque ele vai usar a prefeitura de Aracaju como trampolim para o governo do estado. Quem não sabe disso? Quem não sabe disso? Que esse é o objetivo de João Alves. E, para tanto, ele disse que já ganhou no primeiro turno. Não precisa nem de apoio mais. Acho até que não precisa nem de voto mais. Pergunta final do jornalista Cátia Santana. Não, vou apertar seu gancho aí. João, não precisando mais de votos, você acha que o eleitor, então, deveria canalizar esses votos para você? Seria uma boa escolha do eleitor? E o que lhe garantiria esse eleitor? Um gestor tão empenhado, tão cuidadoso com a Aracaju? Olha, Cátia, eu acho que a grande alternativa é exatamente a nossa candidatura com Rivando Góes, ou seja, candidato a prefeito e a vice. A minha candidatura não é improvisada. Você mesmo já disse que eu fui candidato aqui em 2008. A minha candidatura é uma candidatura repetida. Eu penso Aracaju. Eu tenho um projeto para toda essa cidade. Eu não estou preocupado em governar Sergipe.
Eu estou preocupado em governar Aracaju. Eu elaboro já de algum tempo uma proposta para Aracaju, submetendo a população de Aracaju. Eu acho que esta, sem dúvida, é a alternativa que vai transformar a nossa cidade. Porque uma é a do passado que fracassou. João Alves é o passado que fracassou em todos os setores. Chegar aqui para dizer, porque eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Sim, em quantos anos de executivo? Em 20. 20 anos de executivo. 4 de prefeito, 12 de governador e 4 de ministro. Eu tive de executivo 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses. O senhor João Alves teve 20 anos. Isso é o passado que fracassou. E a outra opção, além de ser também de origem de um passado que fracassou, que é o Valadares Pai, é de um presente que decepciona. Porque nada mais decepcionou o povo de Aracaju e de Sergipe do que esse governo do PT? Nada mais decepcionou do que essa gente? Portanto, essa, sem dúvida, é a grande alternativa. E eu agradeço, se o eleitor votar conosco, e tenho certeza absoluta que não vai se arrepender. Queremos agradecer ao candidato à Prefeitura de Aracaju, Almeida Lima, do PPS, por ter participado do videochat aqui do Portal Infonet. Também queremos agradecer à jornalista do Portal Infonet, Cássia Santana, a jornalista e colunista do Jornal da Cidade, Cátia Santana, e a você, internauta, que participou aqui durante 1 hora do nosso videochat. No dia 29 de agosto, agora desse mês, nós voltamos com Reinaldo Nunes, será o próximo candidato, e no dia 5 de setembro, a candidata Vera Lúcia. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.